Shalom, bom dia, a paz seja contigo, meu querido e amado irmão, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, neste momento maravilhoso. Estamos começando mais um dia com a graça de hoje, com uma palavra, com um momento com o Senhor, uma manhã com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito bem-vindo aí cada um dos meus amigos e irmãos em Cristo. Nós estamos aqui nesse primeiro internet. Ontem não teve condição, a internet aqui me deu uma rasteira e eu não consegui. Se eu soubesse, tinha feito lá em casa, e eu sempre estou na igreja para fazer na igreja, mas não consegui fazer. Elaine, Diogo, Alexandro, Sueli, Ju, Ana Flávia, Kleber, quanta gente boa. Bom dia, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Mandar aquele abraço para todos vocês, que o Senhor esteja proporcionando um dia de vitória, de bênção. Eu queria pedir para você, compartilhe esse vídeo aí, é uma palavra aqui, comidinha grossa também para você, não é? A gente só traz um papo reto aqui e hoje não vai ser diferente. Eu quero trazer uma palavra e já vou orar por você daqui a pouquinho, tá bom? Já vamos orar aí, mas eu queria que você prestasse atenção na carta de 2 Pedro. Pega aí a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, nós vamos falar sobre o capítulo 1, uma parte também do capítulo 2, e tem uma mensagem hoje com o título Maturidade. Não é automático, é uma atitude. Marca aí, tá bom? Maturidade não é automático, ela é uma atitude nossa, tá bom? Porque às vezes nós pensamos que eu estou na igreja, então literalmente agora eu já sou maduro, porque eu já estou há 30 anos na igreja. Será que você já viu alguém na igreja que ela já está, vozinho na igreja estou dizendo, de tempo de igreja? Você já viu pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas parece que é mais criança do que aquele que acabou de chegar? Porque quando é lógico, quando aparece alguma situação, é lógico que quem é o culpado é o pastor, é a igreja, é o presbítero, é o líder do ministério que, falou grosso comigo. Você já percebeu que na igreja tem pessoas assim? Infelizmente, pessoas assim, pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas infelizmente não amadureceram. A maturidade, ela não é automática na vida do cristão, ela é uma decisão. Eu decido amadurecer, eu decido crescer, eu decido ser uma pessoa crescida na fé para com o Senhor Jesus. É isso que Pedro vai dizer na sua carta, e olha que mensagem maravilhosa, não é? Só o tema já dá para a gente pensar o dia inteiro a respeito dele. Muito bom dia a todos vocês que chegaram. Minha mãe, Dona Noêmia, meu pai Marinho, estão lá me assistindo todos os dias. Minha avó Esther, eu quero mandar um abraço, minha vozinha que está lá do lado da minha mãe, e todo dia eu mando um abraço para minha mãe, mas não mando para minha avó, não é? Quero mandar um abraço para Dona Esther, conhecedora da Bíblia, ela lê a Bíblia, sempre leu muito a Bíblia na realidade, e quero mandar um beijo e um abraço para ela, e a todos vocês que estão conosco agora. Carlinhos, muito bom dia. Queridos, anote aí, maturidade, ela não é automática, maturidade é uma atitude. Você pode marcar, você pode compartilhar também esse texto, você pode fazer essa gentileza para nós aí, de verdade. Você dá uma paradinha do cafezinho aí, e ser abençoado comigo agora de manhã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha para você ver então o tema nosso hoje, maturidade. Esse é o desafio nosso hoje, e eu quero falar desse texto com você, e daqui mais alguns 10 minutinhos nós vamos estar orando com você. No texto de 2 Pedro, capítulo de número 1 e versículo 5, vai dizer o texto assim, 2 Pedro, vamos falar sobre esse texto hoje, capítulo 1, versículo 5. Além disto, com toda diligência,
acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência crescente a piedade, e a piedade eles do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o versículo de número 10 diz assim, presta atenção no versículo de número 10, tá bom? Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isto, jamais caireis. Você pegou aí o pulo do gato? Eu não posso, eu fui salvo, agora eu quero só ouvir. O que tem muito na igreja são pessoas que querem ouvir, querem receber, sabe? São pessoas que querem, sabe, serem favorecidas. De certa forma, são pessoas que querem, sabe, receberem um favor, mas às vezes não querem fazer nada para contribuir em razão disso. Lembra-se que eu estou falando com você, parabéns, Kleber. Maturidade não é automático, maturidade é uma atitude. Parabéns. Isso mesmo, é isso aí, Kleber. Esse comentário que você, aquele camarada, aquela mulher, aquela moça que está na igreja há muito tempo, mas na realidade não cresceu, sempre é um dodói daqui, sempre eu não vou na igreja porque sabe falar torto comigo, sempre, eu não vou na igreja porque aquele fulano vai pregar, então eu não vou na igreja hoje não. Ei, eu preciso crescer, mas o crescer não é automático, eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Pedro estava vendo que havia muitos falsos profetas, existiam muitos falsos profetas naquela época. Veja que é quase hoje. Imagine hoje a quantidade de falsos profetas, falsos mestres. O que é um falso mestre? Aquele que anuncia coisa que a Bíblia não está dizendo, aquilo que anuncia coisa em que a Bíblia não está revelando, aquilo que prega coisas que divergem o propósito fidedigno da Bíblia Sagrada. Você entendeu? Então a Bíblia ela precisa ser cumprida à risca. E o que Pedro está dizendo a respeito dos falsos mestres, a respeito da sua carreira cristã, você precisa ser. Por isso, irmão, eu sou adepto ao pensamento de que um cristão na igreja seja uma criança, ou seja um adulto, seja uma pessoa já na melhor idade, ele tem que trabalhar na obra do Senhor, ele tem que ter o envolvimento na obra do Senhor. Se é criança, esteja no ministério infantil, se é pré-adolescente, esteja no ministério pré-adolescente, se é jovem, esteja no ministério jovem, se é adolescente, esteja no ministério de adolescente, se é casado, vá para o ministério de casais, se ele gosta de estudar escola dominical, EFL, vai estudar de alguma forma na igreja, tem um monte de salas. Ei, vai pregar, vai para o louvor, vai para a dança, vai para envolver com algum grupo da igreja. Eu não posso ser uma ilha, coloca isso no seu coração. O que está trazendo para as pessoas, sabe, um sentimento de que eu já estou perfeito, só quero receber. Quando a pessoa pensa isso, ela senta na sua poltrona espiritual e acha que toda comidinha vai vir na boca. Tem muita coisa que você tem que estar se envolvendo com os ministérios segundo a tua faixa etária. Alguma coisa você pode ser útil lá. E se você não estiver fazendo nada, o simples fato de você estar ali tendo comunhão e estando recebendo a palavra, você já está crescendo. Você entende isso? Porque Pedro estava advertindo: se você não tiver crescimento, você vai cair. Olha o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado. Eu tenho que firmar a minha fé, firmar a minha eleição, porque se fizerdes isto, jamais caireis. Agora, pegue o inverso, você vai entender. Por que algumas pessoas caem? Por que algumas pessoas desistem da fé? Por que algumas pessoas começam bem na igreja, depois só começam a falar? Porque eles não firmam as suas. Amém? Segura firme. A internet de vez em quando dá uma ajustadinha aqui, mas tá bem. Você está comigo? Está comigo? Segura firme então, eu vou caminhar para o final. Então a minha fé, ela vai além de eu acreditar em Deus. A minha fé não é só eu acreditar em Deus. A minha fé vai além de eu acreditar a Deus, entregar a minha vida, sabe, para Deus.
Sabe, vai além disso. Quando eu levanto a minha mão e falo, eu aceito a Jesus como meu Salvador, a minha fé vai além disso. A minha fé não é só isso. A minha fé, ela vai além de eu acreditar em Deus. A minha fé, ela precisa ser acrescentada cada dia mais à prática cotidiana, sabe, do chamado do Senhor. Na nossa igreja, eu preciso me envolver. Há um desenvolvimento, entenda isso, há um desenvolvimento da minha fé. Eu não posso só achar que eu estou dentro da igreja e já estou salvo. Há um desenvolvimento da fé, e esse desenvolvimento, eu tomo uma atitude de buscar, eu tomo uma atitude de praticar. Isso não acontece automático. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, se Deus quiser. Não, irmão, Deus quer, mas você precisa tomar uma atitude de buscar mais a Bíblia, de orar mais, de vir na igreja, de se envolver. Eu não posso ser um cristão acomodado. Essa geração tem levado as pessoas a se acomodarem demais. Olha para você ver, eu fiz um apelo domingo, no primeiro culto, segundo culto, falando quem precisa, sabe, de uma função na igreja, em qualquer que sejam os ministérios, de jovens, de adolescentes, de adultos, de casais, de homens, de mulheres, de diácono, presbitério, você quer trabalhar, me procure. Uma pessoa, nem me procurou aqui, uma pessoa mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, uma pessoa me mandou uma mensagem, numa igreja de 350 membros, uma pessoa me mandou uma mensagem do tipo, pastor, eu estou disposto a trabalhar. Não é uma medida um pouco, sabe, fora do comum? Irmãos, eu preciso entender que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me envolver, eu tenho que ser ativo da igreja, eu tenho que sair do comodismo. Eu não posso ser um membro da igreja e me acomodar. Ah, tá bom assim. Ah, eu tenho uma vida corrida. Você tem uma vida corrida, mas você tem uma fé, você tem um chamado, você foi eleito. E se você não firmar isso, trabalhando, sempre fazendo para o Senhor, é muito bem provável de que a sua fé não seja uma fé realmente uma fé consolidada, uma fé que está produzindo uma maturidade na sua vida. É possível que você tenha uma fé, só uma fé suficiente para acreditar que Deus existe, mas não é, sabe, suficiente isso. Eu preciso entender que a minha fé, ela é realmente suficiente para mim crer em Deus, mas o crer em Deus está associado a eu crescer, a eu pular fases, sabe, crescer, sabe, pular degraus da minha vida. Eu não posso estabilizar no sentido de que, eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho que ter uma atitude, se eu quero ter maturidade. Eu quero encerrar essa palavra desta manhã, no capítulo 2, Pedro vai dizer assim, 2 Pedro 2, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando ao Senhor, que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Escute isso. Eu vou dizer um negócio forte para você aqui agora, da Bíblia. Escute isso que eu vou dizer. A Bíblia diz assim, versículo 3: através da cobiça, eles com falsas palavras farão mercadorias de você, sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece. Porque se Deus, preste atenção nisso, não saia não, compartilhe esse vídeo. Deixa eu dizer um negócio para você. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para a escuridão. Se Deus não poupou os anjos e os condenou pelo pecado, pela insubmissão, mais a seguir você vai ver, sabe, no versículo 10, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, a concupiscência e a imundícia e aos prazeres mundanos, e desprezam as autoridades. O texto vai dizer, Pedro vai nos advertir com relação
a esse caminho. Eu estou dizendo para você desde o começo, maturidade não é automático, é uma atitude que eu tomo. Eu tomo uma atitude de crescer, e para mim crescer eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que vir à casa do Senhor, eu tenho que me envolver com os trabalhos. Eu não sou só um telespectador, eu não sou só um assistente. Ele não é como ir num clube, você vai ver ele jogar bola. Não, eu venho no culto para cultuar, eu venho no culto para participar. Você está me entendendo? Se eu não faço isso, eu posso cometer o erro de estar pecando, e se Deus não perdoou nem os anjos, e a eles mesmos julgou, descendo dos céus, derrubando dos céus, expulsando dos céus a terça parte dos anjos, se Deus não perdoou os anjos, quanto mais a nós, quanto mais a nós. Paremos de ser infantis na fé, e precisamos entender, vai ter um juízo, Deus vai trazer um juízo. Olha o que diz o versículo 3, preste atenção. Que bom que a gente tivesse 2 horas para a gente estudar a palavra do Senhor. Nós íamos estudar versículo por versículo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, olha o que diz isso. E através da cobiça eles, os falsos profetas, eles pregam falsas palavras e fazem de você uma mercadoria, sobre os quais o julgamento não tardará. Tem um julgamento, não tardará, e a sua perdição não está adormecida. Sabe o que Pedro está dizendo? Você precisa acordar, crente do Senhor, você precisa se despertar, cristão, que nós devemos ser verdadeiros cristãos, nós precisamos realmente crescermos, amadurecermos, porque se nós estamos caminhando com o Senhor, nós não podemos olhar atrás. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em... Você conhece a história, não conhece? Ela ficou convertida em estátua de sal, morreu. Ela ficou convertida em estátua de sal, porque ela olhou para trás. Um cristão não tem a opção de... saudade da comida que eu comia do Egito, saudade, sabe, das farras, das bagunças, das badernas. Você não tem que ter saudade disso. Você precisa se alimentar no Senhor, se fortalecer no Senhor e crescer para a glória do Senhor. Olha o que diz esse texto aqui a seguir. Porque, versículo 21, 2 Pedro 2, 21, porque melhor lhes teria sido não conhecerem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Eu termino dando o exemplo da Bíblia. Só estou falando de Bíblia. Você não gostou? É pesado? Pastor, isso de manhã já está dando chinelo. Não estou dando chinelada. Eu estou dizendo que o cristão tem que crescer. Ele não pode se acomodar. Ele não pode ser, acomodado. Ele tem que ampliar a sua fé. Entendeu? Olha o que diz o versículo 22. 22 diz assim: mas isso lhe sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio. Eu vou dizer e vê se você não lembra desse provérbio. Escuta aí. O cão voltou ao seu próprio vômito. Que nojo. O cão voltar ao seu próprio vômito. Isso é pobre, é nojento, é desprezível. Uma vez ter pecado, uma vez ter adulterado, uma vez ter, vivido fora dos propósitos do Senhor, e agora voltar à mesma nojeira do pecado. A mesma coisa do cão e comer, o seu vômito. Olha o segundo exemplo, é a Bíblia que está dando. O segundo exemplo: a porca que foi lavada, ela volta para se sujar na lama. Você lava o porquinho, você lava a porca ali, deixa bonitinho, pode passar esmalte nas unhas, mas a cultura dela não foi mudada. Ela ainda é porca, ela ainda gosta de lavagem, ela ainda gosta de lama, de sujeira, de pecado. Você pode lavar, mas ela volta para a lama. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Você pode até vir na igreja, você pode até vestir roupa de crente, você pode até falar aleluia,
Mas se você não mudar a cultura dentro de você, essa cultura que o mundo está impregnando, essa cultura só do receber, eu só tenho que ser massageado, eu só tenho que receber palavra, sabe, forte na minha vida, palavra que me motiva a continuar no pecado, é isso que você quer? Ei, enquanto os crentes não mudarem a sua cultura, eu tenho que mudar a minha cultura não é mundana, a minha cultura não é egípcia, a minha cultura é de Canaã, a minha cultura é dos céus. O Senhor, Ele trouxe do novo nascimento uma nova cultura, é a cultura dos céus, é o Senhor reinando dentro de nós, amém? Meu Deus, eu estou feliz com você, que você recebeu essa palavra hoje. Compartilhe ela aí no seu Facebook. Maturidade espiritual não é automático. Não adianta você falar assim, eu estou na igreja, pastor, é automático, quando Deus quiser eu amadureço. Não é automático. Maturidade é uma atitude. Eu decido amadurecer, eu decido crescer, eu decido ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. É você que decide. Vamos orar? Muito bom dia a todos vocês que estão conosco aqui. Se você não tomou um gole de café aí, toma um gole de café e vamos orar juntos. Vamos concordar que Deus tem ainda grandes maravilhas para as nossas vidas. Queridos, se você tem uma família, como eu sei que tem, e quer abençoar essa família, essa semana nós estamos encerrando 12 semanas fazendo um propósito, de oração, de voto de fé, de ato profético, e agora domingo nós estamos encerrando esse propósito. 12 semanas, nós vamos encerrar essa semana e fazer um ato profético em cima disso. E eu quero orar agora necessariamente sobre a sua família, para que haja crescimento. Você viu o texto que eu li? Pedro diz assim, melhor teria sido você não conhecer o Evangelho do que você ter conhecido e voltado à lama. Irmão, sabe o que diz a estatística? A estatística diz de que para cada crente, olha o absurdo que eu vou te dizer agora, escute isso e veja se nós não temos que crescer. A estatística diz, de 2002, escutei isso domingo no culto aqui, quando pregava o Ney Santos, a estatística de 2002, ela vai dizer assim, cada crente que está dentro da igreja, sabe, a 50% deles não são verdadeiros cristãos. Ou seja, 50% daqueles que estão dentro da igreja não cresceram na fé. Eles vieram para a igreja, mas a cultura do mundo ainda é mais forte do que a cultura do reino. Por isso, eu preciso que você e eu entenda, queridos, há uma necessidade de nós crescermos. Agora, olha o absurdo da estatística. Para cada crente que está dentro da igreja, 50% são pessoas que estão crescendo e têm uma fé madura e são verdadeiros cristãos. É uma pesquisa. Agora, existe uma outra pesquisa que diz que para cada cristão dentro da igreja existe um no mundo desviado. Literalmente, já decidiram, não quero mais seguir a Jesus, estão bebendo, fumando, voltaram para a bagunça. Para cada cristão na igreja existe um no mundo. Queridos, às vezes esses dados são assustadores. Eu queria que você colocasse a mão na consciência hoje e falasse assim, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Pega essa Bíblia que você tem aí, e fala, eu vou tirar o pó dela hoje. Começa a ler um capítulo por dia, um só. Meio capítulo que seja, começa lendo meio capítulo, amanhã você completa o capítulo, depois da manhã começa outro, e começa lendo a Bíblia, começa orando, ora pelo teu filho, ora pela tua filha, começa a restaurar o culto no lar. Queridos, é tempo de alerta. Nós não podemos ficar como, sabe, pessoas que estão com defeito de crescimento. Nós não podemos ficar dentro da igreja achando que a maturidade, o céu é automático. Eu pisei dentro da igreja, eu já sou salvo. Eu preciso entender que existe um processo. Amém. Quero orar com você. Vamos botar a família no altar do Senhor. Pai eterno, Deus soberano, essa manhã é uma manhã gostosa, manhã com Deus. Estamos aqui com vários amigos, irmãos, familiares, queridos,
nem consigo citar o nome de todos eles, mas que a tua boa mão se estenda sobre a vida de cada um deles. Eu profetizo o milagre do Senhor. Eu profetizo, Senhor Deus, que nesses últimos dias nós vamos viver a maior colheita de todos os tempos das nossas vidas, das nossas famílias. Eu profetizo que para a nossa igreja, para as nossas vidas, haverá a maior colheita. Nós acreditamos, Senhor Deus, que no fim, quando o fim se aproximar e o fim está mais próximo do que nunca, Senhor Deus, nós cremos num avivamento que vai soprar sobre a igreja, sobre as famílias, e eu estou profetizando que vamos colher a maior colheita de almas, de vidas, de transformação, de remidos. Vamos também ter a maior colheita financeira, a maior colheita na família. Nós vamos ter a maior colheita de todos os tempos, nesse tempo que estamos vivendo agora. E eu profetizo isso sobre a vida de todas as famílias, sobre a vida de todos os meus amigos, irmãos, familiares, pastores, companheiros de ministério. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Senhor os alcance, que haja uma grande colheita, que haja, Senhor Deus, um crescimento nos nossos ministérios, nas nossas famílias, em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos para empreender. Eu profetizo que haverá um crescimento extraordinário, exponencial, em nome de Jesus Cristo. Eu libero esta palavra e que a bênção do Senhor, o amor do Senhor, a graça bendita de nosso Senhor seja sobre todos e nos ajude a sair da estagnação, do comodismo, para o crescimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Shalom ao seu coração, muito bom dia. Compartilhe esse vídeo se você chegou agora, depois você dá uma repassada nele, e se você compartilhar, outros também vão receber aí. Um ótimo dia, que Deus te abençoe. Fica na paz.